Uma das maiores surpresas que eu tive com o filme Amores à Parte, filme do Michael Angelo Covino, foi notar como esse filme ele traz tantos sentimentos contraditórios ao mesmo tempo que ele trabalha tudo isso muito bem. Parece que esses sentimentos, por mais contraditórios que eles sejam, eles acabam se encaixando muito bem. Então é um filme que ele é ao mesmo tempo fofo, mas ele é ousado. Ele é um filme que ele é engraçado, mas ele também é bem dramático. Ele é um filme que traz personagens que a gente gosta e a gente torce por eles, ao mesmo tempo que a gente meio que odeia eles. Então ele brinca com o contraditório, desde sua brincadeira com os diversos tons, as diversas ideias e os sentimentos causados pelo filme. E eu acho que ele funciona muito bem justamente porque talvez ele seja um filme sobre o amor. E o amor, queira ou não, né, não querendo ser aqui muito poético, muito filosófico, mas queira ou não, o amor é um sentimento meio contraditório mesmo. E aqui a gente não tá falando apenas de um filme sobre o amor, né, um filme de comédia romântica. A gente tá falando de um filme que ele toca em um assunto que é um assunto meio delicado, né, um assunto meio difícil talvez de abordar, que é o assunto da não monogamia, né, o assunto de um relacionamento aberto, que talvez seja difícil de lidar justamente porque eu acho que as pessoas elas não estão muito abertas à conversa e pode ter um preconceito. E aí quando você traz isso pro cinema, eu acho que é muito fácil você ou trazer isso de uma maneira que não faça sentido, né? Você talvez erotizar isso de uma maneira exagerada, você abordar isso de uma maneira desrespeitosa, ou você trazer de uma forma muito clichê ou até muito estereotipada, né? Você não conseguir dar vazão ao que talvez fosse um relacionamento comum de um casal não monogâmico, né, um casal aberto, assim como muitos filmes fazem até hoje com casais gays, né, casais homossexuais, seja de dois homens ou de duas mulheres, ou até abordando bissexualidade. Então são questões que eu acho que talvez sejam muito difíceis para abordar no cinema, não por falta de vontade, mas realmente porque algumas pessoas elas estão fazendo o filme e elas acabam caindo ali numa armadilha de estar falando de algo que não conhecem e acabar trazendo isso de uma maneira desrespeitosa. E aí a gente tem como resultado, às vezes, muita gente que é gay e não gosta do retrato feito de um homem gay, ou uma mulher que é lésbica não gosta do retrato de uma mulher lésbica, ou da bissexualidade, e agora a gente tá falando de um relacionamento não monogâmico. Apesar disso, é um filme que ele consegue trazer não apenas um retrato bem interessante e bem humano do que ele tá falando, mas ele também é um filme que ele consegue, ao meu ver, tratar tudo de uma maneira muito respeitosa. Ele foca muito bem na sua história e ele traz uma dinâmica entre os protagonistas que ela é muito boa. O diretor, que também atua ali, é um dos protagonistas, consegue trabalhar o humor dramático de Amores à Parte de uma maneira muito interessante, ao passo que ele trabalha um filme de uma forma, ao meu ver, muito humana, né? Um filme que ele tem uma certa transparência com seus temas, porque ele trabalha de uma forma muito direta e muito honesta com seus personagens. E eu acho que talvez aí seja o grande mérito de Amores à Parte, que são esse quarteto de personagens, que são ali dois casais, onde um deles é um casal não monogâmico, né, num relacionamento aberto. E aí, a partir do momento que um dos casais se separa, o casal monogâmico se separa, eles acabam descobrindo essa vida da não monogamia do casal de amigos. Isso vai levar a uma série de situações que, obviamente, não cabe falar aqui, porque aí a gente já estaria entrando no campo de spoilers. Mas é um filme que, basicamente, ele trabalha esse tema pra falar de amor, pra falar de relacionamento, pra falar das dificuldades que a gente tem ao se relacionar, e não falando de um relacionamento aberto, mas mesmo num relacionamento monogâmico, fechado, a gente tem muita dificuldade, às vezes, de se relacionar, de conseguir se expressar. E é um filme também que eu acho que ele toca em outras questões talvez tão delicadas quanto a questão de um relacionamento não convencional, e que são muito bem tratadas também. Mas antes de eu falar disso, antes de eu me aprofundar, eu quero me apresentar para quem ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam. Sejam bem-vindos ao canal, aproveita para se inscrever, se for novo por aqui, deixa também um like nesse vídeo que isso vai me ajudar bastante. Se quiser trocar uma ideia, ver o que eu tô assistindo, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora hoje falar de Amores à Parte, filme do Michael Angelo Corvino. Como eu falei, é um diretor que também tá ali atuando, ele é um dos dois homens do filme, né? Tipo, temos um quarteto com dois homens e duas mulheres. Ele é um dos protagonistas. E que eu confesso que, assim, tanto ele quanto o outro personagem masculino, né? Os atores eu não conhecia. Mas eu tive uma grata surpresa com as personagens femininas, justamente pelas performances entregues.
pela Dakota Johnson e pela Adria Arjona. Facilmente as duas são, pra mim, o destaque desse filme em matéria de atuação, já que elas têm não só atuações que são contrastantes entre si, a Adria Arjona como uma garota que é mais loucona, que ela quer curtir a vida, enquanto a Dakota, ela tá numa atuação mais contida, né? Uma personagem mostrada, talvez, com mais maturidade, já é mãe e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, as duas com muita presença de cena e timings cômicos muito bons. Destaque pra Adria Arjona, que ela tem um timing cômico excelente, se destaca demais. Mas, no geral, são atuações que eu acho que elas são muito bem complementares, né? Eu citei as duas atrizes porque, ao meu ver, são os maiores nomes, eu acho que são destaques pro filme e foram boas surpresas, mas todos eles estão muito bem no filme, muito à vontade e funcionando muito bem pra uma dramédia romântica movida pelo caos. Isso porque esse filme, ele, apesar de trazer um tema mais, né, difícil de trabalhar, ele é um filme que ele consegue fazer isso de uma forma respeitosa, ele é um filme que ele consegue trazer isso de uma forma até muito sensível, mas sem se tornar exageradamente denso. Daí a gente tem um pouco desse lado mais dramático, onde o filme ele vai se destacar, ele vai construir muitos dos conflitos dele por causa dessa relação não monogâmica, sempre tentando abordar da forma mais respeitosa possível e abrindo diálogos e reflexões que eu acho que são muito pertinentes. Ao passo que, quando ele vai para um lado mais cômico, ele sempre tá abraçando uma comédia física, uma comédia meio caótica, que cai tão bem para esse filme, de uma maneira que é até difícil de acreditar. Porque ele parece ser aquele filme mais contido, aquela comédia mais, sabe, uma comédia até meio com um toque meio de filme francês independente, sabe? Aquela coisa mais intimista, casa de campo, sabe? Uma coisa que me lembra filmes como A Fire. Mas, na prática, ele é um filme que ele é muito caótico, ele sabe brincar muito bem com o caos contido nele. E eu acho que muito disso por causa da forma como o Michael Angelo Covino, ele filma de uma maneira bizarra. A montagem desse filme é excelente, ele consegue dar um ritmo muito gostoso para alguns momentos ali, de a gente ter momentos cômicos, momentos caóticos e momentos dramáticos, às vezes um seguido do outro e às vezes meio que ao mesmo tempo. A gente tem uma sequência que é uma sequência envolvendo uma festa de aniversário, que, pelo amor de Deus, que sequência divertida. Parece que tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, ela é caótica, ela é engraçada, ela ao mesmo tempo tem um lado meio de conflito, de tensão, e em nenhum momento a gente, enquanto espectador, se perde no que tá acontecendo, sabe? A gente consegue absorver tudo que o filme tá passando, tudo que o filme tá dizendo, e é muito legal a gente ver isso acontecendo diante dos nossos olhos. Já a dinâmica do casal, ou no caso, a dinâmica dos casais, ela me lembra muito, por exemplo, uma dinâmica semelhante ao do filme Closer, que é um filme exageradamente dramático, assim, é um filme realmente de drama, pesado, não é uma comédia romântica, é um filme trágico, sabe? É uma tragédia romântica, filme incrível, mas muito trágico. Só que é uma dinâmica ali também de dois casais e também que rolam algumas coisas entre eles que ali vai ser tratado de uma forma muito dramática. Aqui a gente acompanha por um viés muito da comédia, às vezes da comédia física. Momentos onde a gente vê, por exemplo, os conflitos entre os dois caras explodindo e eles saindo na mão e aí vai batendo nas paredes e eles porque eles não sabem lidar direito com os sentimentos. Eu acho que é um filme que ele trata isso de uma maneira muito interessante. Como eu falei, é um filme que ele trata os seus conflitos, os temas, de maneira muito transparente, da mesma maneira que ele trata os seus personagens com muita honestidade. São personagens que estão longe de serem idealizados, são personagens assim, que estão longe de serem personagens cinematográficos. Eles são muito humanos. Eu acho que talvez por isso a gente acabe se enxergando um pouco neles, né? Se enxergando um pouco na forma como eles lidam com as dificuldades, com os traumas, com as emoções. E aí, ao mesmo tempo, a gente torce por eles, mas a gente odeia eles, a gente não gosta daquilo, a gente não gosta de se ver no pior, às vezes, daqueles personagens, sabe? Mas eu gosto muito justamente dessa honestidade, justamente dessa forma humanizada com que a gente trata esses personagens. A gente vê a personagem da Dakota, que é uma mulher mais madura, que é uma mulher que ela tá num casamento, que é aberto, mas ela é mãe, enquanto a Adria Arjona parece que é um relacionamento mais recente, apesar de já ter aquela caminhada de um relacionamento que já está se desgastando. Enquanto os dois homens, eles lidam com seus relacionamentos e com outras áreas das suas vidas de uma maneira muito diferente. Um é mais responsável, um tem o sonho de ter uma família, mas aquele cara que ele é muito imaturo emocionalmente, enquanto o outro meio que já tem muito dessa vida consolidada, mas além dele ser emocionalmente
difícil, ele é imaturo em outras questões. Ele é um pai ruim, ele é um cara que ele não sabe lidar com o trabalho dele. Eu acho que ele é um filme que ele faz um comentário muito pertinente sobre as vulnerabilidades masculinas, enquanto fala também dos desejos femininos, sabe? E ele não faz isso julgando os personagens, eu acho isso muito bom, porque em nenhum momento o lance do relacionamento no monogâmico se torna algo, né, um alvo de zoeira, um alvo de piada. Nunca é isso. Ao mesmo tempo, também nunca tem uma coisa de julgar o outro. Nossa, um relacionamento não monogâmico, isso é escroto. Não, é um filme que ele abre muitos debates, mas ele parece que não tá fechando nada, e melhor ainda, ele não tá olhando e fechando a conversa num lado mais pesado de julgamento, de questionar a escolha daqueles personagens. Ele tá muito mais interessado em entender quem são aquelas pessoas, entender como elas se sentem, entender quem elas são, por que elas escolheram a vida que elas escolheram e quais são os desdobramentos psicológicos e emocionais dessas escolhas. E é aí onde Amores à Parte ele vai brilhando. Ele vai se tornando um filme muito complexo, assim, muito emocionalmente carregado, ao meu ver. Em nenhum momento isso faz com que ele deixe de ser engraçado. Em nenhum momento isso faz com que ele deixe de ser um filme divertido. Ele acaba sendo uma baita de uma comédia. Ele traz um lado romântico muito bonito, muito forte, ainda que de uma forma não convencional em vários momentos, o que gera algumas das passagens mais engraçadas do filme, como a passagem da coletânea de amores de uma das personagens, digamos assim, que vão se juntando as pessoas numa casa. Como é engraçado você ver a cena progredindo, e aí também alimenta o que eu falei de você tá vendo um filme caótico, um filme que tá sendo movido pelo caos cada vez mais caótico, cada vez mais bizarro, cada vez mais louco, você não sabe onde isso vai parar. Só que ele tem um pé no chão muito por causa do emocional, né? Muito por causa da forma como ele tá trabalhando aquele fio dramático que prende esses personagens a algo mais complexo de lidar e algo muito mais difícil de encarar do que um relacionamento aberto, fechado, amantes ou separações. Tudo isso acaba se encontrando de outras maneiras, onde a gente vai falar de codependência, a gente vai falar de comodismo dentro de um relacionamento, a gente vai falar de pouco esforço, sabe? Tipo, a pessoa que não se esforça ali. A gente vai falar de maternidade, paternidade, casamento, e, sabe, tudo isso vai se misturando de uma forma muito interessante, levando a momentos muito incríveis. Tem um garotinho ali, também um dos personagens que... Ele não é o personagem principal, né? Porque o filme é focado nos casais, mas tem ali um gurizinho que ele é muito bom. O menino tem um timing cômico também excelente, sabe? Ele tá ali... Ele tem umas sacadas, umas piadas, tem uns momentos... E é uma criança que ela atua super bem, sem parecer... Ele atua de uma forma muito madura, mas também sem parecer aquela criança que atua como um adulto, sabe? Tipo, não, é uma criança que ainda é uma criança, só que tem muito inteligente. Cara, é muito engraçado. Esse filme tem umas tiradas muito engraçadas. Brilha muito ali no drama. Tem, né, esse lado mais dramático que funciona muito bem, mas se destaca muito pela comédia, de uma maneira que eu não esperava. Gosto muito da atuação do elenco. Gostaria de ressaltar novamente a Dakota Johnson. Já tinha me surpreendido esse ano, mas aqui ela tá com um outro tipo de atuação, ainda assim muito contida, mas que também carrega muita emoção. Enquanto a Adria Arjona, cara, ela é a cereja do bolo de uma trilha sonora muito boa. A trilha sonora ela dá o tom de Amores à Parte de uma maneira muito divertida, mas a Adria Arjona, que já é uma atriz que também está se destacando em Hollywood também, já tinha mostrado ali um quê mais cômico, aqui ela crava como uma atriz que ela tem ali talento para comédia, né? A gente já sabe que ela tem um lado mais dramático ali, que ela consegue também encarar muito bem, desde ali dos outros trabalhos dela, mas aqui ela não só encara muito bem esse lado mais dramático, como esse lado mais cômico, que ela se destaca demais. É um filmaço muito divertido, uma baita surpresa para 2025, não estava no meu radar, mas fico muito feliz de ter assistido e de ter gostado tanto desse filme. Então, para Amores à Parte, nota 8. É um filme que eu dei muita risada, é um filme que eu saí do cinema com um sorrisão no rosto, é um filme delicioso em vários sentidos da palavra, e que, né, tá ali dentro das grandes surpresas de 2025. Eu gostei dele até um pouco mais do que eu gostei de Materialistas, que já é um filme que eu tinha curtido também com a Dakota Johnson, e a Adria Arjona, ela já tinha meu coração,
Desde Assassino por Acaso, filmaço, ela tá muito bem naquele filme também, e aqui ela tá ainda melhor. Mas agora eu quero saber de você, se você já assistiu Amores à Parte, o que você achou, ou a sua expectativa pro filme. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.